Alô, galerinha do Maniaca Vlog, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sensacional aqui no canal. Hoje vamos fazer uma viagem no tempo, lá para a década de 90, início dos anos 2000, preparados para relembrar aqueles momentos nostálgicos da nossa jornada na escola, quando éramos pequenos gênios querendo desfilar com os produtos incríveis que só eram acessíveis para alguns sortudos, e eu aqui na sofrência. E antes de embarcarmos nessa viagem no tempo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Preparados? Então bora lá! Quem aí lembra daquelas canetinhas coloridas maravilhosas? Aquelas que davam vidas aos nossos desenhos feitos nas impressoras movidas a álcool, deixando todo mundo meio zonzo e feliz ao mesmo tempo. Ah, aquele cheirinho no papel sulfite, uma mistura de tontura com alegria. A professora sempre me chamava para ajudar nas impressões. Eu não tinha dinheiro para comprar canetinhas naquela época, então eu apelava para o famoso empréstimo dos coleguinhas, que sempre cediam, querendo ou não, né? Brincadeirinha, né? Ou não. Outro momento hilário daquela época era o começo do ano escolar, quando tínhamos que encapar os cadernos novos. Eu adorava dar aquele trato nos meus cadernos, deixando tudo lindo. Só que eu não tinha uma técnica única. Encapava com sacola de mercado. Meus cadernos ficavam protegidos e super estilosos. Quem mais já usou sacolinha de mercado para encapar os cadernos? Já deixa aí nos comentários se você já usou. E os lápis de cor da Faber-Castell, hein? Quem mais ficava sonhando com aqueles lápis enquanto cantava a música Aquarela? Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Se vocês acham que eu consegui comprar os lápis de cor da Faber-Castell, estão enganados. Eu sempre me contentei com os lápis mais baratinhos, que as cores eram quase invisíveis, mas olha, isso só deixava meus desenhos mais exclusivos. O fichário era o sonho de toda criança, né? Eu mal podia esperar para chegar no ensino médio e poder desfilar com meu fichário, trocar folhas com as amigas e arrasar na classe. Ah, e os cadernos grandes e de muitas matérias, com figurinhas adesivas. Quem mais colecionava e trocava figurinhas com os amigos? E as canetas Bic, gente, lembro que no ensino fundamental só podíamos usar lápis e eu contava os dias para poder usar as canetas no ensino médio. As canetas Bic, as canetas de gel coloridas, as canetas multicores que emocionavam a gente e durava quase nada. E as mochilas de rodinhas, hein? Quem mais parecia uma tartaruga carregando aquele mundaréu de livros nas costas? Era tanto o peso que eu jurava que estava treinando para as Olimpíadas. Livros que não acabavam mais. Na escola de vocês também era assim? Mochilas de rodinhas. Era tipo salva-vidas das costas das crianças, não é verdade? Ter uma lancheira com personagem favorito também era quase um passaporte para a popularidade na hora do recreio. E se fosse térmica, então, era o ápice do luxo. Quem mais já teve uma lancheira que mais parecia uma obra de arte com os personagens da moda? Enquanto alguns colegas desfilavam com lancheiras super elaboradas, eu tinha as mais simples da galáxia, mas com um toque especial, sem personagens famosos, mas cheias de carinho. O toque mágico, uma garrafinha de café e um pão com mortadela. Sim, eu levava o café de casa e um pãozinho recheado com mortadela. E adivinhem só, eu sempre dividia com a minha melhor amiga na escola. Enquanto uns tinham lancheiras de alta costura, com personagens da moda, eu tinha a humilde lancheira do café compartilhado. A magia acontecia na hora do recreio. Quando eu abria a minha lancheira e a cafeteria improvisada começava. A garrafinha de café era compartilhada com a amiguinha e o pão com mortadela virava o nosso petisco. Afinal, quem precisa de personagens famosos quando se tem amizade e um café quentinho para esquentar o coração? E quem não queria ter aquele mega estojo recheado com coisas que na teoria seriam super úteis na escola, mas na prática era só uma desculpa para mostrar para os amigos? Borrachas em formato de comida, apontadores fofinhos e canetas que pareciam naves espaciais eram verdadeiros troféus. Era uma verdadeira competição de quem tinha o estojo mais impressionante. Lembro de abrir o meu estojo e revelar ao mundo as maravilhas que ele guardava. A borracha com cheiro de chiclete que mais parecia um pedaço de doce proibido. O apontador em forma de bichinho que despertava suspiros de admiração. E é claro,
as canetas que pareciam ter saído de uma missão intergaláctica. E não podemos esquecer dos marcadores coloridos. As anotações ganhavam vida com todas as cores do arco-íris. E quem tinha a coleção completa era como um artista no mundo dos estojos. Os trabalhos feitos na cartolina, uma verdadeira saga na vida escolar. Quem mais aí já teve que desbravar esse território de cola, tesoura e muita criatividade? Lembro como se fosse ontem da emoção a receber a instrução do professor. Teremos um trabalho para fazer em casa. Aquela mistura de alegria e desespero era inevitável. O destino, a temida cartolina, claro. E não podemos esquecer da estratégia infalível. Deixar para avisar os pais no último dia que precisava comprar cartolina. Quem nunca fez isso, não é mesmo? A genialidade estava em esperar até o último momento para garantir que os pais sentissem a urgência da situação. Era como uma missão ultra secreta. Chegar em casa, abordar os pais com um olhar inocente e soltar a bomba da cartolina. Mãe, pai, eu preciso de cartolina para um trabalho super importante, mas é só para amanhã, tá? A arte da persuasão na sua forma mais pura. E assim, lá íamos nós para a papelaria no último minuto, enfrentando as prateleiras de cartolinas coloridas e os olhares de reprovação do dono da loja. Mas admita, essa tática acrescentava uma emoção extra à experiência. E aquela lendária borracha mágica, que prometia apagar canetas e se tornava a grande decepção da turma. Quem mais já caiu nessa armadilha do mundo escolar? Lembro como se fosse ontem da empolgação ao adquirir essa borracha supostamente revolucionária. A embalagem prometia maravilhas. Apaga a caneta. Incrível para correções. Eram as frases chamativas que nos faziam acreditar que finalmente havíamos encontrado a solução para os erros indesejados nos nossos cadernos. Mas aí chegava a hora da verdade, a hora de testar a mágica. Pegava a caneta, fazia um risco proposital no caderno e com um brilho nos olhos aplicava tal borracha. E aí nada acontecia, era como se a borracha estivesse debochando da nossa inocência, nos deixando perplexos. Com a ineficiência da prometida, apaga a caneta. E não podemos esquecer do efeito colateral trágico. Ao invés de apagar, a borracha muitas vezes apenas rasgava o papel, deixando um buraco no caderno, como testemunho do fracasso. A sensação de ter sido enganado pelo marketing escolar era terrível, mas mesmo com todas as frustrações, éramos persistentes. Tentávamos outras marcas, outros modelos, na esperança de encontrar aquela borracha verdadeiramente mágica. E no final das contas, aprendíamos que a melhor forma de corrigir os erros era encará-los de frente, sem atalhos mirabolantes. E os famosos branquinhos, aqueles corretivos que prometiam apagar nossos erros e transformavam-se em verdadeiros artistas nas mãos dos estudantes. Quem mais aí já começava a passar o corretivo em uma palavra e de repente estava cobrindo metade da página? Lembro como se fosse ontem da sensação de poder ao segurar o frasquinho de corretivo nas mãos. Ele era a nossa varinha mágica, capaz de tornar os erros em algo praticamente inexistente. O ritual começava com uma singela correção de uma palavra, mas antes que percebêssemos, estávamos cobrindo parágrafos inteiros com aquilo. A verdade é que o branquinho era mais versátil do que imaginávamos. Além de corrigir palavras erradas, ele servia para destacar títulos, desenhos e até para criar obras de artes abstratas nas margens do caderno. Era como se a página ganhasse vida própria sob a influência do corretivo. Não podemos esquecer da frase secagem instantânea, na qual tentávamos assoprar a correção para fazer secar mais rápido, mesmo sabendo que o resultado seria uma mancha borrada. Mas era a pressa de mostrar ao professor que estávamos prevenindo os erros, mesmo que de uma maneira um tanto quanto exagerada. E as festinhas de aniversário feitas nas salas de aula? Aquelas comidinhas caseiras que transformavam a sala em um verdadeiro banquete. Cada um levava um pratinho e no final do dia saía feliz e com um bucho cheio. Era praticamente um desfile de delícias culinárias, com brigadeiros disputando espaço com os clássicos sanduíches. Me lembro da empolgação ao acordar sabendo que teríamos uma festinha na escola. A contagem regressiva começava e o suspense pairava no ar. Quais seriam as guloseimas preparadas pelas mães com todo o carinho e talento culinário? E lá estávamos nós, cada um com seu prato de casa em mãos, desbravando as maravilhas gastronômicas. Era um verdadeiro desfile de quitutes com direito a brigadeiros, que mais pareciam obras de arte
e bolo de chocolate que fazia os olhos brilharem. Mas a melhor parte era o espírito compartilhador, afinal. Festinha sem compartilhar não é festinha. Me lembro como se fosse ontem de separar algumas coisinhas para levar para minhas irmãs em casa. E que época, hein, minha gente? E assim encerramos mais um episódio de Memórias Nostálgicas. Mas a diversão não para por aqui. Agora é a vez de vocês compartilharem as histórias mais engraçadas da época escolar aqui nos comentários. Qual foi o momento mais marcante para vocês? E quem ainda tem algumas dessas relíquias guardadas? Me contem tudo! Ah, e não se esqueçam de deixar o super like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos, que também irão se identificar com essas lembranças. E até o próximo vídeo, garela. Tchauzinho!